Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o Tomate e hoje a gente está aqui para falar sobre uma cantora que lançou recentemente um documentário. Na verdade é como se fosse uma segunda temporada, né, do seu documentário na Netflix. É isso, hoje a gente vai falar sobre a Anitta e o seu documentário Anitta Made in Honório. E pessoal, não reparem não, mas talvez vocês ouçam um pouquinho de barulho de ventilador aqui, porque aqui tá muito calor e não dava para gravar sem ventilador. Mas vamos lá. Pois é, né? Se a gente fosse parar para pensar e analisar, esse documentário da Anitta, a gente poderia separar, eu acho que mais de uma hora para a gente conversar sobre diversos assuntos que o documentário traz de importante para a gente poder falar e discutir. Só que aqui eu separei somente 5 pontos interessantes e que eu considero assim principais no documentário. Então vamos falar um pouco sobre eles. O primeiro ponto, claro, que a gente tem que comentar, eu acho que não tem como passar batido, foi o relato que a Anitta deu logo no primeiro episódio, né? Infelizmente, por conta do YouTube, por conta de algumas regras que o YouTube tem, eu não posso falar aqui exatamente sobre o que foi o relato, mas você, se você assistiu, você sabe do que a gente está falando. Pois é, a Anitta conta o seu relato ali no YouTube, que foi uma coisa bastante chocante, uma coisa que mexe com a gente, né? Não tem como você não ficar abalado e não tem como você não ter empatia pelo que ela tá relatando ali. Eu confesso que para vocês, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui no vídeo em algum lugar, mas eu realmente chorei durante o relato. Porque é aquela coisa, eu esperava, eu até gravei a minha reação assistindo o documentário todo e tudo mais. E para ser sincero, eu esperava no documentário assim ficar assustado, ou ficar surpreso, ou ficar feliz com algumas situações na hora que fosse passado ali no documentário, né? Só que eu não imaginava que eu ia ouvir aquilo. Na verdade, a gente começa a ter uma noção de que ela poderia começar a relatar esse tipo de coisa quando ela para ali naquela câmera bem amadora, né, que ela coloca ali para falar, para relatar para o público o que aconteceu. A gente começa a ter uma ideia sobre o assunto que ela vai falar. Só que ela ia relatar isso na série, ninguém sabia, ninguém tinha uma real noção de que a gente ia ficar sabendo sobre isso no seriado. Então, depois eu também quero que você comenta aqui embaixo o que você achou desse primeiro ponto, o que você achou desse relato dela, como você ficou em relação a isso, porque dizendo de mim, eu fiquei assim bastante chocado, bastante triste. Eu confesso que eu chorei assistindo, porque você não quer que a pessoa passe por nada disso, entendeu? Porque você fica mexido com isso. Mas enfim, esse é o nosso primeiro ponto, que eu acho que um dos pontos, e o primeiro ponto principal do seriado, né, que é dito logo no primeiro episódio, no seriado não, no documentário. E eu quero saber de você, comenta aqui sobre o que você achou e como que você ficou quando viu esse primeiro episódio do documentário. E ao longo do documentário a gente tem várias outras cenas sobre diversos outros assuntos que a gente poderia colocar aqui. Um exemplo que a gente poderia colocar em pauta aqui seria o Rock in Rio. Só que eu não quero trazer ele por agora, ou talvez até não nesse vídeo. Só que uma coisa que eu achei muito interessante foi a Anitta falar mais uma vez sobre a sua religião e de uma forma muito mais aberta. Ela falou sobre como que ela se identifica dentro da própria religião, como que ela chama, como que são os santos dela na religião dela, e explicou várias outras coisas ali dentro, né? Então, assim, para uma cantora que hoje é uma das maiores cantoras do Brasil, que tem vários sucessos, que a mídia inteira e a população toda sempre está procurando saber ou sabe de alguma coisa sobre ela, eu achei muito, mas muito importante ela falar sobre a religião dela, ela se abrir um pouco mais sobre isso. Porque embora a religião seja uma coisa bastante particular, né, gente, que a pessoa pode escolher ou não falar sobre, por ela ser uma das maiores, se não a maior artista atualmente da nossa cultura pop aqui brasileira, ela ter uma religião onde ela não é uma pessoa cristã, né? Ela não tem uma religião cristã, ela é do candomblé e tudo mais, então eu acho bastante importante ela mostrar a representatividade nela nisso. E nisso eu quero que você me fale, o que você acha sobre essas questões envolvendo a religião que ela trouxe ali, esse modo mais aberto que ela falou sobre tudo isso? Me conta aí.
Eu acho que um ponto interessante que a gente não pode deixar de falar, né, é sobre a relação de família e amigos que a Anitta mostrou no documentário. Na verdade, ela já tinha mostrado isso um pouco lá no Vai Anitta, que é o primeiro documentário dela na Netflix, só que nesse Anitta Made de Honor ela mostrou muito mais como eles são importantes na vida dela, né? Teve mais depoimentos, teve mais a relação de como ela era lá em Honório Gurgel e tudo mais. Então é bastante interessante mostrar como para ela significa muito estar perto da família. Até porque, né, a Anitta nunca escondeu em como ela dá muito valor à família e aos amigos dela. A maioria dos amigos que ela tem hoje, ela tem desde a época de Honório Gurgel. Alguns já trabalharam ou trabalham ainda para ela, quer dizer, está muito perto ali dela essa importância, esse valor que ela dá à família e aos amigos, né? É relatado, por exemplo, um pouco como que ela fica estando longe de casa, tendo que trabalhar e tudo mais, que embora ela goste muito de viajar e de trabalhar, né, isso é mostrado, o quanto ela se dedica e tudo mais, é também colocado como ela dá muito valor a esses tempos de parar, de curtir a família e tudo mais. A gente vê isso em Aspen, quando eles vão para Aspen, que ela sai lá com os amigos, com a família. A gente tem, por exemplo, na primeira temporada, né, no Vai Anitta, ela dando um carro pro pai dela, a tia dela que não pôde ir, a tia e o tio dela, né, que não puderam ir nessa viagem para Aspen, ela acaba dando um carro para eles. Você vê o quanto eles se divertem nessa viagem para Aspen. Além, é claro, que a gente não pode mencionar Aspen sem falar de uma coisa muito importante, embora fuja um pouquinho desse assunto, que é claro o encontro dela com a Mariah Carey, que ela não filmou, como ela mostrou, foi realmente algo inesperado, ela não estava esperando encontrar a Mariah Carey ali, mas ela acabou mostrando para a família dela depois a foto e o vídeo que eles fizeram e tudo mais. E para quem não sabe, como a gente está falando dessa questão de família e amigos e tal, foram as tias da Anitta. Na verdade, se você viu o seriado, você sabe, foram as tias da Anitta que apresentaram esse universo da Mariah Carey para ela, todas as músicas e tudo mais e tal. Então, quer dizer, a família dela tem um papel bastante importante na vida dela, mas também na carreira, que acabaram moldando, por exemplo, o gosto dela por virar cantora, por virar uma artista, né? E aí eu quero saber de você também, sabendo desse outro ponto, sobre a família e amigos, o que você achou disso ter sido relatado no documentário? O que você viu de novo, o que você já imaginava, o que você não imaginava? Conta aqui pra gente. Pois é, um assunto que a gente não pode deixar de mencionar, e eu acho que isso as pessoas brigariam comigo se eu não mencionasse, até porque hoje, no dia que eu estou gravando, o pessoal está se comentando muito sobre isso, a Anitta já foi para os stories falar sobre essa questão e tudo mais. É a briga que ela tem ali com alguns dos seus funcionários, e que na verdade não são os seus funcionários. Ela relatou que eles são seus sócios, que ela estava brigando ali. E se, claro, você for perceber, embora concorde ou não com o que aconteceu ali, você percebe que a Anitta ela estava brigando por uma falha que estava acontecendo e justamente por prejudicar o seu stylist, né, que é o André. Então, esse foi um ponto bastante interessante, um ponto que está gerando polêmica pela reação dela. Também a gente tem um ponto interessante em relação nisso ao documentário, que é a fala do will.i.am, o vocalista do Black Eyed Peas, né? Ele falando que se a Anitta, por acaso, fosse um homem, e rolasse aquilo tudo que estava acontecendo, né, dela chamar atenção, dela brigar, dela mostrar que as coisas tinham que andar de uma maneira mais certa e tudo mais, que se ela fosse homem, que provavelmente ela não teria as críticas em relação a isso. E se a gente voltar um pouco antes do documentário sair, a Anitta relatou que ela provavelmente seria cancelada quando esse documentário saísse, por algumas coisas que acontecem ali dentro. Na verdade, né, os fãs dela estavam achando mais que ia ser por conta, por exemplo, da tia Ilza, que aparece no documentário, aonde a tia Ilza acaba entrando lá na casa dela e meio que ninguém soube explicar como a tia Ilza foi para lá, quem permitiu e tudo mais. O pessoal estava achando que o cancelamento ia vir daí, porque ela ficou assustada, como uma pessoa tinha chegado dentro da casa dela. Mas não, esse não foi o ponto mais que chamou atenção, foi justamente a questão ali da briga dela com os sócios, que o pessoal confundiu com funcionários e tudo mais. Além disso, apesar de na internet a gente ter opiniões bastante diferentes sobre esse assunto, nós tivemos, claro, bastante pessoas criticando essa ação, só que também tivemos algumas pessoas relatando justamente essa fala do will.i.am com declarações de mulheres, de feministas, falando que ela não estaria errada da maneira que ela reagiu ali
por conta do evento muito grande e próximo que estava chegando. Mas enfim, esse foi um outro ponto, o quarto ponto mais importante que eu achei no documentário. O que você achou sobre isso? Eu também quero saber aqui nos comentários do vídeo o que você achou deste ponto do documentário. E claro, eu acho que não daria pra gente terminar aqui o dos 5 pontos altos do documentário sem falar do ponto assim mais importante, mais emotivo e melhor, eu acho, que o documentário todo, que eu acho que fecha com chave de ouro. Que é claro, a gente está falando sobre o show da Anitta em Madureira. Para quem não sabe, ou na verdade você sabe, no documentário foi falado, a Anitta veio de Honório Gurgel. Honório Gurgel, Madureira, ficou uma ali perto da outra, coladinha e tal. E a Anitta fez no final do ano passado um show em Madureira, que foi basicamente um show copiado do Rock in Rio. Não no sentido ruim de ser, mas que ela refez o show do Rock in Rio para quem não podia pagar de ir no show lá do Rock in Rio, né? E nisso, por exemplo, você pode ver o quanto a Anitta estava animada fazendo esse show, o quanto ela se emocionou, o quanto ela chorou, o quanto ela falou da família e dos amigos, né? Então, para mim, pelo menos, esse foi um dos pontos mais altos do documentário, mostrar realmente os bastidores, o quanto ela sentia por aquele show ali em Madureira, né? O documentário, na verdade, mostra muita coisa legal, mostra os defeitos da Anitta, mostra as qualidades, mostra mais um pouco a persona dela, né? Porque o documentário do Vai Anitta a gente viu muito sobre como que é a Anitta como cantora e tudo mais, só que no Anitta Made in Honório, na verdade, a gente vê muito sobre a Larissa. Se vocês forem reparar isso, é como se no Vai Anitta a gente visse a Anitta, a cantora, e no Anitta Made in Honório a gente vê muito sobre a Larissa, a pessoa que está por trás da Anitta. A Anitta, claro, ela fala sobre diversas questões importantes. A gente tem a questão do funk. O funk é muito falado ali. Ela escolhe uma pessoa para realmente embasar todo um discurso mostrando a importância do funk, o que o funk sofre, que é um dos outros pontos muito importantes ali dentro do documentário. Só que o show de Madureira, eu acho que finalizar com o show de Madureira, mostrando o quanto foi importante e tudo mais, e que a gente queria que tivesse o show ali dentro, né? O show completo pra gente assistir numa qualidade ótima, mas infelizmente não teve. Encerrar com o show de Madureira, eu acho que foi realmente um ápice. Trouxe aquilo que mostrou quanto ela ficou emotiva, o quanto foi importante, e que a gente viu a Anitta se entregando ainda mais dentro de um show, o quanto ela se sente feliz fazendo o que faz, né? Apesar, é claro, de todo o cansaço que isso gera em torno, né? De ter que fazer aquele show, da dor de cabeça que deu no Rock in Rio, por exemplo. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu estava ansioso aqui para vir falar para vocês sobre o documentário, que eu confesso, eu assisti o documentário na madrugada inteira. Eu acho que eu comecei a assistir meia-noite e pouquinho, foi acabar lá 4 horas da manhã, que eu dava pausa, chorava, voltava a ver. Então eu realmente maratonei no primeiro dia. Me conta aí, o que você achou do documentário? Me conta o que você achou desses pontos que eu relatei aqui. O que você acha que faltou eu mencionar? E para você, quais foram os pontos altos desse documentário? E claro, me responde aqui também. Você viu o Anitta Made in Honório, o documentário, no mesmo dia ou você foi vendo os outros episódios depois? Porque eu aposto que teve um monte de gente que maratonou na madrugada mesmo, né? Enfim, gente, é isso. Esse foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever caso não seja inscrito. Ativa o sininho aqui e, claro, deixe o seu like, tá bom? Até a próxima!